de uma mulher branca fingindo que a vida dela estava sendo ameaçada por um homem negro que só estava assistindo, gravando pássaros no Central Park, que é aquele parque famoso de Nova York, depois que ele educadamente pediu para que ela saísse dali com um cachorro, né? Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately. E esse vídeo é um mero exemplo, assim, de que, além das preocupações, né, com violência estatal, que os pretos precisam ter todos os dias, de levar documento para ir para uma padaria, que vocês já colocaram, o racismo estrutural acaba criando situações potencialmente perigosas para os pretos, das coisas mais mundanas, né? Coisas que eu nunca imaginaria. Se eu pedisse com licença, eu tô fazendo um trabalho aqui, filmando pássaros, etc, pra alguém, a pessoa nunca ia falar, pô, eu tô sendo assaltada aqui, né? E isso é um absurdo. Eu acho que só reflete, essa viralização, né, desse vídeo absurdo só reflete tudo que a gente falou até agora. Ô, Léo, falando sobre esse caso, essas questões de ataques da polícia a pessoas, né, pretos e pessoas marginalizadas, eu tenho um número aqui, ó, de 1997, para a gente ter uma noção. A introdução da música capítulo 4, versículo 3, dos Racionais, no álbum Sobrevivendo no Inferno, a introdução fala: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Isso números de 1997. Agora, um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra, com base em dados do Ministério da Saúde, que em 2017, 3 anos atrás, 20 anos depois de 1997, 65.602 pessoas foram assassinadas no Brasil. Sabe quantas dessas pessoas eram negras? Os mesmos 75%. Ou seja, passam décadas e a situação não muda, né? O racismo estrutural ele ele evolui muito devagar. Então, atos como o que estão acontecendo nos Estados Unidos, eles podem ser um marco daqui para frente, né? Mas se ficarem esquecidos, vão ser apenas um ponto ali, uma vírgula na história. Se a gente não trabalhar o racismo estrutural, ele no começo, na base ali, né? Tanto na base do jovem preto, do jovem pobre, quanto na base do racismo. Quando as pessoas, né, quando o jovem, o negro, a criança, né, começa a sofrer o racismo, né? É bom a gente contextualizar também que existem 2 formas de lutas de enfrentamento desse racismo estrutural, né? O George Floyd ele detonou essa espiral de revolta nos Estados Unidos porque sempre houve um histórico de tentativa de ruptura das estruturas das comunidades negras para avançar. No final da década de 50 e início da década de 60, você tinha ainda ônibus para negros, bancos para negros e brancos, lugares separados para negros e para brancos em vários e vários estados norte-americanos. Até que uma série de acontecimentos, sendo que uma mulher negra se recusou a ceder lugar a um branco, juntamente com o ativismo do Martin Luther King, acabaram culminando com essas mudanças que o Brasil, que os Estados Unidos acabou experimentando, especialmente da garantia de direitos aos negros. Detalhe, população negra que é equivalente nos Estados Unidos apenas a 15% do total do país. Ou seja,
é minoria na prática e na teoria. Agora, o que é interessante no Brasil é que, apesar do Brasil ser a maior nação africana fora do continente africano, só existe mais negros do que no Brasil na Nigéria. Só apenas, então, somente na Nigéria. A comunidade negra, ou uma parte dela, acabou se adaptando a esse histórico que o Brasil tem de conciliação, né? Ou de tentar acomodar determinados interesses para não machucar, digamos, não gosto de usar esse termo, mas é para a pessoa entender, para não machucar a Casa Grande, né? A senzala faz um pacto para não machucar a Casa Grande. E a gente vê que tudo bem, isso de certa forma trouxe o benefício de não produzir conflitos. Lógico que o Brasil teve conflitos, teve guerras, mas não algo sistemático, como a gente vê na história norte-americana. Mas, por outro lado, produziu em parte da população negra uma apatia que chega a ser desesperadora, um conformismo em relação à situação que vive no seu dia a dia de discriminação, de preconceito e de pobreza. Quer dizer, muitos negros consideram que a pobreza é um fator irreversível. Não pode ocorrer melhoria, mesmo por intermédio da educação. O que é absolutamente preocupante. E se levarmos em conta o que nós vivemos nos últimos anos, vou tentar sintetizar aqui para que as pessoas entendam. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, especificamente com aquilo que nós vemos com a falta de direitos dos negros, dos pobres, dos índios, das pessoas menos abastadas, é um processo que já vem errando há pelo menos 56 anos. É isso, 56 anos. Explico rapidamente, Paulo, Leonardo e Danilo. O golpe militar de 1964, o principal prejuízo deste fato foi que você alijou do processo político uma série de quadros que estavam sendo preparados para serem presidentes ou ocupar postos de destaque na vida nacional. Juscelino Kubitschek, que certamente seria o presidente de 65, o Leonel Brizola, que era um herdeiro do trabalhismo e que tinha o compromisso de lutar por essas minorias, pela população pobre e também pelos negros. Pelo espectro da direita, podemos dizer que até o Carlos Lacerda foi uma vítima, porque o Carlos Lacerda, dentro do seu espectro ideológico, ele foi um bom governador do estado da Guanabara, mas ele acabou sendo alijado. Bem, o que aconteceu? Você alijou essas pessoas e aí você formou uma geração de segundo escalão, uma geração sem experiência, sem conhecimento de Brasil e muito mais afeito aos gabinetes do que à rua. Tanto isso é verdade que você vai sair da ditadura militar vencendo no colégio eleitoral com um clássico político de gabinete, que é o Tancredo Neves. O Tancredo Neves nunca foi um político de massas, nunca foi um líder de massas, ele foi um político de gabinete. Bem, aí vocês estão pensando, mas onde esse cara quer chegar? Vamos lá. Quando ocorre as primeiras greves na região do ABC, no final de 77, 78, 79, quem leu a coleção de livros de Ilusões Armadas, de autoria do Hélio Gaspari, toma conhecimento que o próprio Lula e o próprio Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, eles tiveram, de certa forma, uma autorização para fazer aquilo. Porque o Golbery do Couto e Silva, ele tinha um plano. Qual que era o plano dele? Era sabotar o campo oposicionista, cujo maior representante era Leonel Brizola. Leonel Brizola era o representante do trabalhismo, era o representante de Vargas e precisava ser derrotado.
E aí ele tomou duas medidas. Primeira medida, de certa forma, permitiu esse movimento do ABC, porque sabia que isso iria desembocar num partido. E que poderia ser um partido de massas, e esse partido de massas poderia atrapalhar a trajetória do Brizola. E o segundo fato que o governo militar tomou foi tirar a legenda do Brizola. O PDT surgiu porque tiraram do Brizola o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o representante desse sentimento de dar guarita, dar proteção aos menos desfavorecidos. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra medida que pouca gente fala hoje, que foi o pacotão de abril. Com o pacotão de abril, você distorceu a representação no Congresso Nacional. Por quê? Um voto para deputado dado em São Paulo passou a valer menos do que um voto dado em Roraima, ou um voto dado no Amapá. Por quê? Porque os militares queriam ter o controle do Congresso, e como eles foram derrotados em 74, nas eleições para senador e deputados, e o IMDB fez muitas cadeiras, o que eles chegaram à conclusão? Não, então nós precisamos mudar essa regra do jogo, porque senão a gente vai perder o controle da situação. E isso deu fôlego para que as forças conservadoras, para que as forças de direita, elas continuassem a dominar o jogo. E dominaram por muito tempo. O Tancredo Neves era um político de direita, mas era um político de direita. Para conseguir a vitória, ele teve que se aliar a José Sarney, que era um político também de direita. Então você vê que durante toda essa conjuntura existiu uma série de reivindicações da comunidade negra, dos índios, dos pobres, que foi ficando represada por muitos e muitos anos. Veio a vitória do Collor em 89, depois as duas vitórias do Fernando Henrique, e essas demandas não aconteceram. Por que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, 2006, e depois a de Dilma em 2010 e em 2014, por que ela representa, para muitos, não todos, eu não vou colocar todos no mesmo balaio, para uma parte da elite, algo abominável? Porque, fora os erros, a gente pode ficar aqui discutindo até amanhã, se vocês quiserem. Eu tenho aqui uma lista de erros desses 4 governos. Só que esses 4 governos tiveram a atitude de conceder cidadania aos negros, cidadania aos índios, cidadania aos homossexuais, cidadania às minorias. Então, quando você instala uma Secretaria de Igualdade Racial, o que você está dizendo para a sociedade? O que o Estado diz para a sociedade? Olha, nós temos um problema sério, que os negros estão recebendo menos, os negros são mais assassinados, os negros não têm acesso à educação, os negros são vítimas de violência diária. O Estado está aqui para dizer que vai, dentro das suas limitações, ajudar a combater isso. Parece pouco, mas é uma mensagem poderosa. Ao lado disso, você faz a implantação das cotas para concurso público, para entrada nas universidades públicas, você faz uma série de incrementos para possibilitar o acesso do negro à universidade, a bolsas de pesquisa, a novas profissões. E aí, meu chapa, o que acontece? De certa forma, a Casa Grande não aceitou o acordo. Ela não aceitou. Opa, mas peraí. A minha filha, que é branca, está perdendo lugar para o cara que é cotista. Não é isso. É mentira, é uma falácia. Mas é a verdade que ele compra. Opa, mas peraí. Tem um negro aqui disputando comigo um lugar no concurso público? Eu não posso aceitar isso. E aí você tem. Aí está o grande erro que eu acho desses 4 governos. Você tem uma população satisfeita materialmente, mas sem uma formação política adequada. Você tem, para piorar,
para piorar a situação,